Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Aí está Já cá ele. estamos. Por isto no máximo. Estás a ouvir bem? Sim, consigo te ouvir bem. Também É me ouves isso. bem? Ouço. Boa. Vou deixar aqui o povo entrar. Tinhas que ter aí o teu colega de trás vestido, caramba, está um bocado despido. Hã? Pois é, pá. Pois é. Este mês só tive dinheiro para o chapéu, meu. Isto está difícil. Este mês está lixado. Olha o Duarte. Yeah. Paulinho. O som está bom. É importante, esteja bom o som, para depois ninguém se queixar do som. A posteriori. Então aquilo dos artigos da... É peta, a PubMed. Achas que a PubMed eles ganham dinheiro com aquilo? Podiam pôr. Era um favor que nos faziam não termos que ir ao Saia, mas... Ai, não. Tu vais ao Saiado, devias ter vergonha. Fogo. Olha, eu nunca saio. Também não sei o que é que é. É claro. Desconheço. Mas se atiraste para o ar só. Esperar só mais um bocadinho. Bem-vindo a todos que estão a chegar. Espero que estejam todos a ter uma boa quarentena. Quem está em Vila Real e Bragança, agora é que não sai de casa, de certeza. Está a nevar, não é? Está no bar, sim. Já estamos alguns. Vamos lá, então começar. Olá pessoal, hoje o quinto convidado do Exercise Matrix Podcast é Rafael Peixoto. Para quem nos está a assistir no live ou quem nos está a ouvir no podcast, hoje vamos falar sobre o exercício físico na tendinopatia. Vamos falar de vários assuntos, o que é tendinopatia, qual a diferença entre tendinite e tendinose, o que muda no treino dos dois, a constituição do tendão, cuidados devemos ter no treino, diferentes tipos de treinos, quais os tendões mais propícios a lesões, profissões de maior risco, tudo mais. E vamos começar este episódio com o Rafael Peixoto a apresentar-se, quem é que ele é, qual é a sua base e porque é que ele veio para esta área. Então, começando um bocadinho mais pela minha história, eu no início fui para a educação física com o intuito, como acho que muitos, de ser professor de educação física nas escolas, não é? Mas, infelizmente, na altura, ou felizmente, na altura em que eu entrei na universidade, foi aquele ano em que os professores de educação física começaram a ficar fora das escolas, ou seja, começou a não haver trabalho. Infelizmente, nesse ano, no meu primeiro ano, comecei a tirar a formação fora e foi quando apanhei o Vilaça. E nunca mais me esqueço de uma frase que ele me disse nesse ano, que foi... Eu fui a uma formação sozinho em São João da Madeira, se a memória não me falha. E ele, quando me viu lá, disse: estás sozinho? E eu estou. Ele disse: mas olha, não te preocupes, porque tu agora estás aqui sozinho, mas um dia os teus colegas vão querer andar todos atrás de ti. E nessa altura foi uma frase que me marcou bastante, porque praticamente nos meus 3 anos de licenciatura sempre fiz formação sozinho. Já te foste adiantando? Sim, sempre foi algo que eu gostei. E então, voltando então atrás, acabei por começar a gostar desta área, também por parte de um treinador que eu tive aqui em Guimarães, que foi meu professor da musculação, quando eu comecei a fazer ginásio, em que aquilo que eu mais pensava era o que é que ele está a pensar quando me está a fazer o plano. E pensava porque é que ele me punha aqueles exercícios, porque é que num momento eu fazia X repetições, porque é que noutro momento fazia outro número de repetições, porque é que fazia aquelas séries. Tudo isso sempre fui questionando.
Infelizmente hoje ainda não tenho resposta para isso, assim, uma resposta fechada. Tenho mais ideias do porquê, mas não tenho uma resposta fechada. E depois, tudo isso se juntou e eu fui ganhando o gosto pelo estudo e levou-me ao mestrado de academias, levou-me nessa altura a tirar 2 pós-graduações, tirei uma pós-graduação de reabilitação física, tirei outra de fisiologia do exercício e a parte da reabilitação é a que mais me interessa e a que eu tenho mais Porquê? gosto. O que é que te Porque leva a gostar mais da parte da reabilitação? acho que é uma parte que está mais dependente de mim. Ou seja, se uma pessoa quer hipertrofia, quer ganhar massa muscular ou se quer perder massa gorda, vai É mais depender dela, muito claro. mais do trabalho dela do que propriamente do meu. Enquanto se ela tem algum tipo de patologia, mesmo que seja, eu gosto mais das patologias musculares ou articulares, mas se for diabetes ou algo do género, está muito mais dependente do nosso conhecimento e da nossa forma de atuar do que propriamente dela. Vai depender dela, mas vai estar muito mais dependente daquilo que nós sabemos. A partir daí, o gosto pela performance também se juntou porque, digamos que um atleta, quando se lesiona, ele vai ter que recomeçar todo o seu trajeto e, como costumam dizer, uma lesão é uma ótima oportunidade para mudar. E no fundo foi isto que me fez vir para esta área e o gosto por isto. Basicamente é um pouco por aí. Agora estás a trabalhar enquanto personal trainer, não é? Sim, agora formador na trabalho como BioWise. PT, sou também formador. São 2 paixões que eu tenho. O ser PT, poder ajudar os outros, e uma forma de poder ajudar ainda mais os outros é transmitir tudo aquilo que eu sei de maneira a que os outros possam ajudar cada vez mais gente. Claro. Esse é o meu objetivo enquanto formador. Exatamente. Pessoal, está lá em casa, mandem esta live para o máximo de pessoas que conseguirem, para que ela chegue ao máximo de pessoas, para que este conhecimento, esta informação que o Peixoto hoje vai partilhar com todos nós, chegue ao máximo de profissionais possível, que é só desta maneira que a nossa área cresce e conseguimos ser mais respeitados na sociedade. Bem, vamos começando. O que é tendinopatia, Peixoto? Para quem está lá em casa que não sabe, consegues explicar de uma forma simples? Sim, tendinopatia é um termo que simplesmente significa que existe alguma alteração no tendão. Existe algum tipo de inflamação ou alguma alteração na própria propriedade do tendão. No início falávamos muito em tendinite, e o termo banalizado é tendinite, mas... Sim, toda a gente diz, tenho uma tendinite. Exato. Mas há cerca de 6 anos, se não me engano, na literatura já começaram a deitar esse termo por terra. Porquê? Tendinite não me diz nada. A tendinopatia é um termo geral, ou seja, se é uma tendinopatia sabemos que há uma alteração no tendão. Mas depois vão haver subtópicos, digamos. Ou seja, pode ser uma tendinose, pode ser uma paratendinose ou o nome não me recordo, eu sei melhor os nomes em inglês que em português. Mas é uma alteração no paratendão, que é o que está à volta do tendão. E isso sim é que, por exemplo, para nós, esse dado vindo do fisioterapeuta ou de quem fez a imagiologia ou quem fez o diagnóstico, é que será importante, porque a nossa forma de atuação vai ser diferente de se for uma tendinose ou se for uma inflamação no paratendão. Vai ser completamente diferente. E então sim, o termo tendinite está banalizado, mas para quem está a ouvir, tentem começar a usar o termo tendinopatia enquanto não souberem ou não leram o diagnóstico. Porque está mais correto dizer que é uma tendinopatia. A tendinite é muito poucos dados nos dá sobre de facto como está o tendão. Exato. Vamos falar agora um bocado da constituição do tendão e a importância que tem conhecer as propriedades do mesmo. Por exemplo, há tendões que são mais constituídos por elastina, outros colagênio. Eu estou-me a rir porque tenho ali um amigo meu do secundário
que ele é comediante e está a mandar ali uma piada. Mas podes enfardar o que quiseres. Em resposta, ele pode enfardar o que quiser. Mas voltando então, o tendão. Sim, É algo simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque exatamente. a função do tendão é ligar o músculo ao osso e haver ali uma transmissão de forças, ou seja, Forças. é um elo de ligação. Agora, esse mesmo tendão é muito capaz de aguentar forças enormes. Só para terem noção, o tendão tem a capacidade de suportar 15 vezes o nosso peso corporal. Que é, se pensarmos em números, é um valor bem alto. Bem grande, mesmo. Agora, no que é que ele difere? O tendão pode ser mais espesso ou mais longo. Se ele for mais espesso, ele significa que pode aguentar com mais carga. Como é, por exemplo, o tendão de Aquiles. É um tendão muito espesso. Ou seja, o próprio local onde ele está e aquilo que ele é obrigado a fazer, ele tem que aguentar com cargas muito altas. Então, dessa forma, ele é espesso. E depois, um tendão mais longo permite o quê? É como se fosse um elástico. Ele permite acumular muita energia e, ao mesmo tempo, libertar essa energia. Que lá está, mais uma vez, o tendão de Aquiles, ao mesmo tempo que é espesso, muitos de nós, não todos, têm um tendão bastante longo. Okay? Se nós olharmos para atletas de basquete, provavelmente, e de vôlei, em que precisam de impulsões muito altas, o tendão deles é muito longo, ou seja, muitas vezes vão ver um gêmeo muito pequeno, mas isso é porque o tendão deles está lá e é muito longo. E mesmo isso vai fazer diferença depois na nossa atuação, porque eu tenho que perceber qual é aquele tendão, qual é a maioria do movimento que ele tem que fazer, ou seja, se tem que aguentar com mais carga ou se tem que acumular muita energia e libertar, para depois eu conseguir aplicar o meu programa de recuperação de forma correta. E quanto à sua constituição, é importante porque imaginem o tendão como sendo um fio de eletricidade. Se nós cortarmos, por dentro vamos ter outros fios. E o tendão é assim mesmo. Ele tem... Ia-me cair o telemóvel agora. Opa! Deixa eu apoiar, já está. Ele tem uma parte exterior que é o paratendão, ou paratendon, que está na literatura. E depois vai-se dividindo em peritendão, epitendão, endotendão e depois em fibras de colagênio cada vez mais pequenas. Isso é importante saber porquê. Se for um tendão, por exemplo, como é o caso do supraespinhoso, que é um tendão mais, digamos, entre aspas, e isto é de uma forma muito brusca, chamado tendão posicional, é um tendão que está muito sujeito a muita fricção. Ou seja, é um tendão que nem é muito espesso, mas também não é muito longo. E devido ao movimento do nosso ombro, ele é muito sujeito a fricção. Isso vai fazer com que possa acontecer o quê? Uma inflamação do paratendon, que é a camada mais exterior. Se formos, por exemplo, para um tendão de Aquiles, a maioria da função dele é em acumular e libertar energia. Isso vai provocar um tipo de inflamação diferente. Se bem que a inflamação do tendão, ou seja, a histopatologia do tendão, aquilo que lhe acontece não está nada relacionado com a dor nem nada do género. Mas porque é que nós temos que saber exatamente a constituição do tendão? Para depois, quando lermos o relatório, sabermos o que é que provocou ou o que é que pode estar a provocar aquela inflamação. Porque se for uma inflamação do paratendão, eu já sei que provavelmente será uma carga do tipo de fricção. Se for uma tendinose, eu já sei que muito provavelmente não foi um género desse tipo de cargas, já foi se calhar uma carga, por exemplo, compressiva, que é simples de perceber, que é uma carga de compressão, ou foi uma carga
dos tipos de cargas que sofre o tendão. Sim. Ou foi uma carga tensil, que é o tipo de carga de um género de um elástico. Okay? Isso depois também são coisas que nós temos de considerar quando vamos, no fundo, fazer o programa de recuperação desse tendão. Exato, estou a perguntar se pode chegar às camadas mais profundas com a fricção. Sim, pode. Agora, por exemplo, porque é que isso é importante para a prática? É que, primeiro, a questão mesmo daquilo que ocorre no tendão, ou seja, as mudanças que ocorrem com a inflamação, pouco ou nada estão relacionadas com aquilo que nós vamos fazer. Agora, o que o causa, sim, é que pode ter relação. Essa inflamação pode chegar, claro, e muitas vezes um tendão pode ficar inflamado porque simplesmente eu tenho uma lesão mais próxima. Muitas vezes há tendões que sofrem inflamação, mas é causado por uma lesão que está próxima. É um processo inflamatório, ocorre de uma forma sistémica e que vai provocar que aquele tendão fique inflamado. Inflamado. Uhum. Agora, diz. O mecanismo de lesão de cada tendão vai variar. Deixa. Por exemplo, o tendão daqueles tem algum mecanismo, por exemplo, o tendão daqueles tem um mecanismo de lesão mais específico, o do supraespinhoso tem outro. Como é que se dá por norma? Sim, podemos dizer que sim. A tendinopatia. O tendão daqueles, normalmente a tendinopatia é uma lesão de sobreuso, ou seja, Exato. está relacionado muito com uma gestão de carga do tendão. Por norma, o tendão daquilo está mais exposto a cargas do género tensis, não é? A carga tipo elástica, e a cargas de compressão. Porque nós, quando fazemos a dorsiflexão, como o tendão está inserido no calcânio, ele vai sofrer uma compressão Contra o próprio calcânio. Okay? Então, normalmente, as duas hipóteses que temos no tendão daquilo serão essas. Ou será uma força tensil, ou então uma força de compressão. Por exemplo, se for um corredor que começa a fazer muitas as ditas rampas, as subidas, ele vai entrar muito em dorsiflexão. Se ele nunca estiver habituado a isso e de repente começar a colocar uma carga compressiva tão grande no tendão, ele pode inflamar. O sistema de proteção. No dia a seguir ele pode ter dor, e isso é o que é chamado o quê? Uma tendinopatia reativa. Que é, o teu tendão inflama, se tu gerires a carga, ele pode voltar digamos, a desinflamar e a voltar ao estado normal. Se não, aí sim nós entramos no tendon disrepair, que é uma desreparação do tendão em que ele começa a ficar cada vez mais estragado, vamos dizer assim. Mas aí sim, os mecanismos de lesão vão mudar. Principalmente, por exemplo, as lesões o cotovelo de tenista e de golfista. Exato. São tendões muito finos, okay? E que supostamente as suas ações não é para atuarem como um elástico. É suposto serem expostos principalmente a cargas de fricção, por causa da maior movimentação. Agora, um tenista e um golfista têm impactos rápidos que vai obrigar a que o tendão funcione como um elástico. Ou seja, ele tem de funcionar como um calcânio, mas ele não foi feito para isso. Exato. Ou seja, a nossa forma de preparar aquele tendão vai ter que ser muito mais prolongada. Porque o tendão não gosta de sofrer alterações. É algo que, se sofre uma alteração muito brusca, ele pode inflamar. Uma frase a reter é: os nossos tendões não gostam de sofrer alterações. Não gostam de alterações. Como é que tu diferenciavas, por exemplo, tendinite de tendinose? Tendinite, agora não sei ao certo dizer bem o que é, mas, por exemplo, a tendinose já significa que há alterações degenerativas no tendão. Já é um estado pós-tendinite. Já é para além da tendinite, já passou ou não necessariamente? Sim, pode-se dizer que sim. Apesar de que um tendão, a partir do momento em que inflama e entra num estado, digamos, mau, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Nunca mais volta a ser o mesmo.
Esta questão que ela fez, nós depois já vamos falar dela mais à frente. Ok. Mas a tendinose, como é que uma pessoa chega ao ponto da tendinose? O tendão é algo muito resistente, como dizes, ou pode ser um mecanismo de a pessoa não faz nada, porque isto pode ir para o que está a acontecer hoje, que é as pessoas que não treinavam e não faziam nada e agora do nada estão saltos, muito impacto e não está preparado. Achas que nesta altura os casos de tendinite ou de tendinose, de tendinopatias podem aumentar muito? Por causa dessas mudanças bruscas? Que pode aumentar da tendinopatia, porque ali o Bruno está a dizer que tendinite é a inflamação do tendão. Isso é o termo tendinopatia, que significa que há uma alteração a qualquer inflamação do tendão. A tendinite é um termo que muitas vezes nem sabem bem dizer exatamente o que está no tendão. Tentar encontrar uma definição. Sim, o que provoca a tendinose é o facto dele inflamar constantemente. No fundo o primeiro estágio é uma tendinopatia reativa. Ou seja, ele inflama e se tu conseguires gerir a carga, tu vais... Ele volta a desinflamar. Sim, volta a ficar no estado normal. Se tu não consegues gerir a carga, ele sofre uma maladaptation, uma má adaptação e ele entra em tendon disrepair. Ou seja, entra numa desreparação que pode ser uma tendinose. Aí já entra num mau estado, digamos. Os sintomas que as pessoas têm varia de uma para a outra? Do que a pessoa diz que ela sente? Se for tendinopatia, se for dor por causa de uma tendinopatia, normalmente, não significa que não haja sintomas diferentes, mas normalmente é muito localizada. Ou seja, é naquele sítio, a pessoa sabe-te dizer, dói-me aqui. Não é generalizado. Não é geral, sim. Sim, não é generalizado. Por isso é que podes ter testes que tu apliques em que vais perceber onde é que está a dor e quanto é que é a dor, que é para depois conseguires fazer um processo de recuperação. Se a dor for muito difusa, dificilmente poderá ser uma tendinopatia e pode haver outra coisa qualquer a influenciar. E outra coisa importante é que dor também não está nada relacionada com aquilo que acontece no tendão. Porque a dor é uma coisa, a nocicepção é outra. Okay? A dor é uma resposta, a nocicepção é o envio de informação dos nociceptores para o cérebro. Ou seja, são coisas distintas. E tu podes ter dor e podes não ter nada. Como podes ter dor e de facto tens alguma coisa. Já alguma coisa, sim. Falaste, por exemplo, o de golfista, tenho o de tenista, falámos dos corredores também. Quais são as profissões, sem ser atletas, mais propícias a sofrer dessas lesões? Por exemplo, já tive duas alunas que eram as duas cabeleireiras, que era do supraespinhoso, devido à posição e ao movimento repetitivo. Mais profissões é que achas na vida moderna que... A posição pode estar relacionada com a compressão, ou seja, ele não está habituado a sofrer compressão e está numa posição em que sofre compressão constantemente, mas tudo o que seja trabalhos que sejam muito repetitivos podem correr esse risco. Trabalhos em que tu pegues em cargas altas, se não fores exposto de forma progressiva a elas, também podem ser trabalhos que podem despoltar uma tendinopatia. Acima de tudo, é a variação de cargas ser muito abrupta. Passar do 8 para o 80. Sim, exato. Tem de ser progressivo. E atenção, uma carga para o tendão, por exemplo, se eu fizer um movimento com uma carga muito pesada, mas lento, a carga no tendão é pouca. Se eu fizer, por exemplo... por causa da variação. Se eu fizer saltos, a carga no tendão já é mais alta. Okay? A carga que o tendão sofre é diferente da carga externa, completamente diferente da carga externa. Ok. Mas, por exemplo, no dia a dia, quais é que achas que são as profissões modernas que mais propensas para isso? Deixa-me pensar. Provavelmente dentistas. Que podem ser potenciais clientes. Sim. Dentistas, cabeleireiros também. Os cabeleireiros. Deixa-me pensar assim em mais, a ver se me recordo mais. Uma costureira, provavelmente, principalmente no pé.
mais. Assim, de repente, não me recordo de mais nenhuma que possa. A nossa profissão. Quem der aulas de grupo que não dá nenhuma sei e de quem der repente aulas. começa a dar muitas, pode ser um grande Pode ser fator de risco. propícia para. Quem for diabético, o diabético como tem problemas na recuperação dos tecidos, o tendão também é um tecido, e então também tem maior risco de ter tendinopatia. Ali o Nelson disse um pintor, sim. Basicamente tudo o que passe Tudo o que o seja braço movimentos acima da repetitivos cabeça. também. Sim, no fundo, muitas podem estar expostas a isso. Vamos agora entrar na área que se calhar mais interessa. Já falámos, pessoal, que quem está a entrar agora, nós já falámos do que é o tendão, a diferença entre tendinopatia e tendinose, falámos um bocado do percurso do Peixoto, alguns mecanismos de lesão. Peixoto, podes falar agora, por exemplo, o Peixoto, para quem depois quiser ler depois deste live, tem no seu Instagram 4 ou 5 posts sobre esta temática. E eu antes deste live estive lá a dar uma vista de olhos, também para não vir para aqui às cegas e não parecer burrinho, para parecer que saiba alguma coisa disto. Lá tem as 4 forças, para quem entrou agora, falaste as 4 forças que sofrem o tendão, podes explicar? Sim, para quem não está a ouvir? A primeira ouvir? força é tensile load, ou seja, uma força tensil, que é no fundo, se pensarem num elástico, imaginem um elástico, é esse um tipo de força que exato, sim, que é um tipo de força que ele sofre, ele é alongado e volta ao seu comprimento normal. Depois a força compressiva, em que ele sofre compressão contra o osso. Ok? Por exemplo, quando fazemos a dorsiflexão, ele sofre compressão contra o osso. Ou, por exemplo, se houver um conflito subacromial, ele também pode sofrer compressão contra o osso. A terceira é uma força de fricção, ou seja, por exemplo, os tendões das nossas mãos, dos pés, exato, e dos tornozelos, sim, têm camadas exteriores do paratenon mais grossas, porque estão expostos também a mais forças de fricção, ou seja, sim, que é, digamos, é uma carga baixa repetitiva, está constantemente a deslizar. Vai sofrendo fricção. E a última é uma mistura da força tensil e da força compressiva, que ocorre muito no tendão daqueles. Exato. Agora vamos falar o que mais na nossa área, de que maneira é que o exercício físico, mais propriamente o treino de força, poderá ser prevenir não é a palavra certa, que nós nunca sabemos quando é que vai acontecer, mas como é que ele pode ajudar a diminuir o risco de que aconteçam tendinopatias? O que é que a evidência científica nos sugere, Peixoto, nesta temática? Sugere principalmente uma alteração no colagênio. O tendão é composto maioritariamente por colagênio tipo 1, que já sabemos que é o mais, digamos, o mais forte. E quando aquilo que se vê é que quando uma pessoa tem uma tendinopatia, ela sofreu degeneração de colagênio, ele passa do tipo 1 para o tipo 3, e o que acontece ao iniciar treino de força é que o colagênio volta a haver uma síntese para o tipo 1, ou seja, há maior síntese tipo 1. No fundo, o tendão fica mais robusto. E depois, o que nós podemos fazer é tentar perceber qual é a necessidade daquela pessoa e tentar levá-la de uma forma muito progressiva a expô-la a cargas que ela, no seu dia-a-dia, pode estar exposta. E isto, por exemplo, num tendão daqueles, nós podemos ter que chegar mesmo a um momento em que aplicamos pliométricos. Que é para habituar o tendão àquelas cargas de tensis, por exemplo. Sim, mas muitas já vezes será nos esquecemos. No espectro final. Sim, será uma parte final da adaptação, porque essa é a carga mais pesada, entre aspas, pesada, para o tendão. Se é a carga mais pesada, eu vou querer chegar lá num espectro já mais avançado. O que muitas vezes nos esquecemos é que, por exemplo, o simples saltar à corda
já é uma carga grande para o tendão. E o fazer demasiados saltos pode ser em demasia para a pessoa. Ou seja, mesmo aí nós temos que dosear aquilo que damos. Ok? Bem, pessoal, por Não isso sei tenham se- cuidado com os saltos que fazem lá em casa. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem comentar aí em baixo, estão à vontade para fazer as vossas perguntas, que eu depois vou marcando aqui os comentários para o Peixoto ir responder. Está aqui uma pergunta de Maldini. Oi. Marcar que é mais fácil. Marcar comentário que ouvir assim ele não mal. faz. Já consegues ouvir bem? Estou a ouvir mal. Agora sim, do Maldini. Já está. Mas Sim, do isso Maldini. só quando já há alguma normalidade acontece, lê-se mais colagênio tipo 1. Ok. A síntese e degradação é algo que está sempre a ocorrer. Ou seja, eu se me expuser ao treino, no meu tendão vai haver uma degradação de colagênio, mas também uma síntese. O equilíbrio entre as duas é que me vai garantir que o meu tendão continua normal. Agora, provavelmente um tendão, quando começa a treinar, ele vai ganhar mais colagênio, porque o normal ainda pode melhorar. Então eu acredito que sim, que essa síntese vai ser Sim. maior que a degradação, desde que o treino seja bem aplicado. Acredito Exato. que sim. Ora, o consumo de Ricardo, colagênio... exato, em isso já não nos suplementação. compete a nós. Ok. Não nos Do que compete, eu sei- mas... Do que eu sei é que a evidência ainda não é muito robusta nisso. Ok, mas Não o que eu há- sei é que, por exemplo, o tendão é pouco vascularizado e pouco é avascular e aneural, ou seja, tem pouca vascularização e poucas terminações nervosas. O que acontece é o fenómeno da neovascularização, é que quando o tendão fica inflamado, parece que existe a criação de novos vasos sanguíneos e ele fica um pouco mais vascularizado. Por isso, não sei. Essa Mas aí. se ele é pouco vascularizado, a probabilidade de chegar lá colagênio será baixa. Uhum. Não sei. Não sei responder. Essa pergunta é melhor para perguntar, por exemplo, a um Sérgio Veloso, que ele sabe melhor dizer. Mas do que eu vi ele a falar Sim. sobre. Do que eu vi, já ouvi sobre isso, é que ainda não há evidência científica suficiente que suporta a toma de colagênio, que é boa para ajudar na recuperação do tendão. Ainda não há. Pela lógica, se ele é pouco vascularizado, Sim, há menor probabilidade de chegar lá o colagênio, portanto. E o exercício já demonstrou e demonstra que que é tem resultados eficiente. e que é eficiente. Portanto, Este tema é muito importante porque nós, quando estamos a dar treino a uma pessoa, só nos lembramos dos músculos das pessoas e esquecemos que há muitas mais coisas que estão envolvidas. exato. Temos os tendões, temos ligamentos, temos tanta coisa que é preciso termos atenção. Quando prescrevemos um salto ou uma simples acelera o movimento mais rápido, nós temos de saber que, ok, isto afeta o músculo, mas há toda outras estruturas que também podem ser afetadas. Há musculaturas e tendões que podem aguentar mais acelerações e desacelerações que outras. Também vai depender da zona e do Claro. que for. Exato, ainda é muito escasso. O treino de força, o que eu hoje vou muito falar sobre o treino de força, quando vem alguém com uma tendinopatia, é a situação da face excêntrica. Porquê que acentuam tanto a face excêntrica em detrimento das outras? Há vantagens mesmo? No início achou-se que os primeiros estudos que surgiram, até acho que foi na fase excêntrica, por haver maior stress mecânico. Mas aquilo que se vê é que o tendão responde à carga, seja ela qual for, seja de forma isométrica, concêntrica, excêntrica, o tendão vai responder à carga. A única questão que vai mudar é o que é que provocou aquela inflamação, porque se foi uma carga do tipo que provoca demasiada fricção, se calhar o melhor é começar por um isométrico, porque um dinâmico, seja ele concêntrico ou excêntrico, vai provocar maior fricção no tendão. Então o isométrico poderá ser a melhor hipótese. Se a carga que provocou aquela inflamação... melhor hipótese porque não há acelerações nem desacelerações, é mais seguro. Não, nem é o de ser acelerações e desacelerações, é simplesmente porque não há fricção. Porque mesmo que seja lento, vai haver fricção. Vai haver fricção. Logo, provavelmente a pessoa terá, se ela foca a tendinopatia, é que nós optamos.
Se for uma carga de fricção, por exemplo, como é o caso do supraespinhoso, se calhar o ideal será começar por um isométrico, num local onde não haja dor. Se for uma carga, por exemplo, do tipo compressiva, vamos agora para o tendão de Aquiles, em que eu em dorsiflexão provoco compressão, eu posso começar por um dinâmico, ou seja, o facto de fazer aquela elevação dos calcanhares, mas sem ir a posições de dorsiflexão. Porquê? Porque eu retirei a parte de existir compressão. Então eu começo a aplicar carga no tendão, mas em posições onde eu não tenho compressão. E aí sim, eu começo de uma forma mais lenta, porque eu quero reduzir a carga sobre o tendão, portanto, uma das formas é movimentos mais lentos. Seja ele concêntrico, seja excêntrico. Ele vai responder à carga. Os estudos que fizeram, colocavam mais carga na excêntrica ou a carga era a mesma? Pessoas que eu quis dizer, por exemplo, subias com 30 e baixavas com 60, ou era 30 a subir e 30 a descer? Se não me engano, eles a parte concêntrica nem a faziam, ou seja, colocavam de facto mais carga na excêntrica. Mas o porquê de ignorar a concêntrica? Acredito era que para seja diminuir a fricção? por acharem que a fricção há porque tu vais fazer movimento. Exato, Acredito por isso eu é que fosse por achar que na fase excêntrica, como existe menor recrutamento de unidades motoras, haja mais carga sobre o tendão. Mas o tendão responde à carga, seja isométrico, seja concêntrico, seja excêntrico, não interessa. Seja que carga for, o que interessa é a carga que nós vamos aplicar nele. Eu só vou optar por uma das formas dependendo do que é que me provoca dor e do que é que provocou a inflamação. Se eu numa pessoa que, por exemplo, no caso do Aquiles, ela tem dor na posição de dorsiflexão, ou seja, quando há compressão, mas se eu o puser numa elevação e eu aplicar uma carga isométrica muito grande, o meu tendão vai responder. Ele vai sofrer adaptações. Por isso, tudo vai depender. Não vai importar do estado da pessoa e do que é que ela, do desporto dela. Sim, eu digo que o foco é igual, seja maior ênfase na fase excêntrica ou concêntrica. Os próprios estudos referem que o excêntrico poderá ser melhor, mas eles não indicam, não dizem mesmo que o excêntrico é o melhor. Não dizem. E veio um estudo sobre o isométrico no patelar, que até demonstrou um alívio de dor a curto prazo. E, por exemplo, eu posso usar o isométrico em qualquer parte para tentar provocar esse alívio de dor, para a seguir conseguir colocar a carga de forma dinâmica. Mas depois veio outro estudo, mais recente, que demonstrou que, independentemente de ser concêntrico, excêntrico ou isométrico, o nosso tendão vai responder à carga. E a minha primeira forma de gerir vai ser reduzir a carga. E quando eu digo carga no tendão, é a carga que é aplicada no tendão, não é eu vou reduzir o meu supino de 100 kg para 80 ou para 50, não é isso. É a forma como eu aplico a carga no tendão. Ou seja, se eu fazia muita corrida, eu vou reduzir a minha corrida, ou vou começar a caminhar, e vou ter que incluir um programa de treino de força para gerir a carga do meu tendão. Aumentar a tolerância ao tendão? Sim, claro. No fundo é isso mesmo. É começar a aumentar a tolerância. Agora, seja ele que tipo seja, o tendão responde. Responde. Não interessa se é concêntrica, isométrica, qualquer uma pode ser usada. Sim. Eles já há guidelines ou protocolos, que sabes se eles usam algum protocolo quando é no Aquiles ou noutro? Há protocolos para tudo. Digamos, estás a dizer protocolos... Tipo de recuperação. Nesta fase... É difícil eles criarem, porquê? Porque a própria amostra, muitas vezes, tem vários tipos de inflamações, ou seja, tem tendinose, tem paratendinose, tem vários tipos de inflamação. Isto é a minha opinião só. Que é, como têm vários tipos de inflamações, o resultado vai ser muito, muito ambíguo. E mesmo, por exemplo, no isométrico de alívio de dor, isso verificou-se para um grupo para o tendão patelar,
mas, por exemplo, no ombro já era completamente dísparo. Uhum. Também ao certo não me lembro qual era a amostra. Mas acima de tudo, o tendão vai responder à carga, seja ele qual for. O que eu acho que também dizem que, como está ali a dizer o Bruno, que o excêntrico será melhor, é porque nós, por norma, no excêntrico, conseguimos utilizar mais carga externa. Ou seja, se eu consigo utilizar mais carga externa, ao mesmo tempo, comparado ao concêntrico, eu estou a pôr mais carga no tendão. Exato. Mesmo com velocidades lentas. Logo, é simplesmente um espectro de progressão. Eu, se calhar, em vez de Consegues progredir... mais carga externa, não tens de vencer a carga. Só tens de aguentá-la Exato, mais, por não isso tens de a mesmo, vencer. Por isso mesmo. Por isso é que eu acho que também será um dos princípios para darem foco no excêntrico. Pá. Mas, acima de tudo, o nosso tendão não sabe se é excêntrico, se é concêntrico, se é isométrico. Por isso ele vai... Exato. E aquilo que está a dizer o Rui Maldini, surge maior desconforto. E esse é exatamente um ponto, ainda bem que ele tocou naquilo. De certeza que tocou porque é careca. Exato. Que é o quê? A nossa primeira fase, eu construí aqui um género de, digamos, diferentes fases para fazer uma recuperação, que é a primeira fase é tentar que o cliente adira ao nosso processo. Se eu quero que ele adira ao nosso processo, eu quero provocar o quê? O mínimo desconforto possível. Senão ele não vai aderir. Se ele sair da sessão com mais dor do que veio, ele não vai aderir. Não quero voltar, claro. Portanto, a minha primeira fase é mesmo uma gestão para tentar provocar o mínimo desconforto possível para eu conseguir que a pessoa adira àquele treino. E se calhar o isométrico pode ser uma boa solução. Se tiverem perguntas, podem continuar a fazer, estão à o vontade. João Sampaio perguntou aqui, redução do torque pode influenciar positivamente? É uma opção. É porque alteras a resistência, alteras a força que atrapalha o tendão. Isso será só uma questão de eu vou pôr mais carga depois na máquina ou no halter ou menos carga. No caso do tendão, não fará assim tanta diferença. Na articulação faz, mas no tendão não faz assim tanta diferença. Será que mesmo utilizando os estímulos aqui citados, também não devemos pensar que uma tendinopatia no rotuliano é completamente... Sim, por exemplo, a tendinopatia do quadril que está aqui a dizer é a Dilene. Na anca, a tendinopatia glútea é muito provocada por compressão. E as mulheres, devido ao formato ósseo, de terem as ancas mais largas e um ângulo Q mais acentuado, maior, vai provocar mais compressão. Ou seja, a forma que eu vou ter que atuar aí vai ser muito diferente. Porque eu vou ter que colocá-la numa posição em que não haja compressão e, se calhar, começar pelo isométrico é uma boa opção por não haver movimento e não a levar a posições de compressão. Por isso, claro que vai mudar completamente a forma de atuar. Bastante. O isométrico, por exemplo, na tua experiência e na evidência, há algum tempo específico que parece que a pessoa deve fazer por cada série? Ou preferes usar o feedback que o cliente te dá? Dizer, está-me a doer, quero parar. Na ciência, eles demonstram, acho que o mínimo de 45 segundos, com uma contração voluntária máxima de 85%. Aliás, a 85%, ou seja, uma intensidade alta. Alta, exato. Mas só por uma questão de simplesmente segurança, se me dizem 45 segundos, eu começo um pouco abaixo, tipo 30 segundos. E depois a partir daí vou progredindo, mas sempre com um feedback de quem está à minha frente. Agora o Rui diz aqui apenas começa a ser mais só utilizáveis excêntricos. Exato, sim. O Rui diz que no início, sim, a maioria da investigação surge porque começou com excêntricos. Ali o Bruno diz os 5 vezes 45, 2 a 3 vezes por dia. Quem me conhece sabe que eu não gosto de dar esse tipo de receitas porque são muito genéricas. Claro, para quem? Posso fazer uma série? Sim, exato.
Então, Vai depender eu acho muito. que é preferível ficar com a ideia de que eu tenho que dar uma contração com uma intensidade elevada durante algum período de tempo. Depois, a partir daí, adequem ao que acharem melhor. Tudo vai depender sempre de quem está à frente. E o espectro de progressão vai depender também de qual é a necessidade da pessoa, qual é o objetivo dela. Vai depender tudo disso. Pois, porque a maior parte Não, dos... não estou só Claro para que, contrariar. claro que a maior parte dos estudos fizeram excêntrico, por isso é que eu acho que implementaram acentuaram tanto o excêntrico, Os, porque eles não, os não iniciais, comparam quase sim. com fazer mais nada. Agora, a evidência mais recente já comparou, Já estão estudos a com comparar com... isométricos, sim, 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 já estudou. E foi a conclusão que chegaram que, independentemente do movimento, o que importa é a carga sobre o tendão. E no E a fundo maior nós parte dos vamos ter um estudos são feitos espectro em de tendão. progressão sobre isso. É variável a maior parte da investigação ou incidem mais no tendão? É que Maioria podem nos... membro inferior. Maioria É que eu membro digo inferior, isto porque patelar, Aquiles, só podemos tirar conclusões para esse, porque depois para outros pode não ser bem assim. sim. Eu já vi Por isso é que estudos do cotovelo, vi estudos da coifa dos rotadores, do glúteo, dos posteriores de coxa, do patelar e do Aquiles, mas maioria patelar e Aquiles, que também no fundo nos atletas são a maioria das tendinopatias. A Mas maioria os é sempre atletas o são que mais nos patelar. aparece. Sim. Uhum. Hoje estou a gostar, está toda a gente muito interventiva aqui a fazer muitas perguntas. Deve ser a live que tem mais perguntas hoje. Algum estudo sobre recuperação de transplante de menisco? Já foge um bocado, mas se quiser responder, estás à vontade. Sinceramente, sobre transplante de menisco, nunca ouvi falar. Eu não sei também. Nunca Muito li nenhum. sinceramente, qual é o tendão que costuma ser afetado no ténis elbow? Exatamente ao certo, não sei dizer qual é o tendão. E eu sou sincero, eu costumo confundir. Eu sei que um é cotovelo de golfista, o outro é tenista, Tenista. mas não sei qual é qual. Um é eritrocleite e epicondilite. Agora, qual é o Qual é tenista qual? e qual é o de golfista? Associa. Não sei, de cor não sei. Sei o nome da lesão, mas exatamente qual é, sou sincero, eu confundo. Então prefiro pegar, depois vou ao estudo e confiro. Claro, mais fácil. O isométrico com alternância do ângulo. Pode ser uma hipótese. No máximo procurarias se existe algum ângulo em que a pessoa não tem dor. Mas pode ser uma hipótese. Aqui é epicondilite lateral no ténis. Epicondilite. Okay, então, lateral é o cotovelo de tenista, o medial é o cotovelo de golfista. Aí trabalhavas com isométricos de cada movimento articular? No punho. Do punho? Sim, sim. A nível da flexão e extensão do punho, iria por aí. Porque é o que coloca lá a tensão. Não entravas por uma do cotovelo nunca? Nunca? Quem diz, não é? Mas era mais só no punho no início? Sim, também iria trabalhar todos os músculos que estão à volta, mas numa forma de querer recuperar, iria para o punho. Acima de tudo no punho. Os dias de recuperação, alguém que, por exemplo, faz uma corrida e lá está, sofre demasiada carga, que não está habituada, no dia a seguir vai notar inflama. Não é isso que eu quero perguntar. Não é isso que eu quero perguntar. A quantidade depois de dias, a pessoa deve continuar a atividade, mas muito mais baixa, a intensidade, ou achas que é melhor durante 2 dias cessar a prática de exercício? Ou seja, ela correu, no dia a seguir acorda com dor. Exatamente. E estás-me a perguntar se ela deve parar ou se deve continuar.
Deve dar tipo 2 dias, 3 dias Continuar sempre. Se houver muita dor naquele membro, ela também tem braços, tem a outra perna, tem o outro pé para treinar. E com o fenómeno de Cross Eu Education, pergunto isto nós que sabemos que imagina que alguém temos que só ganhos gosta de do outro correr. lado. Sim, sim, sim. Diz? Eu quero dizer, alguém que só gosta de correr. Essa aí eu já estava a assumir, claro. Pode treinar outras Então coisas, sim. que reduza a corrida para uma caminhada e que dê menos carga. Acima de tudo Isto é é uma uma per- redução de carga. Tem que fazer uma redução de carga. Mas fazer atividade, sim, claro que sim. Agora Uhum. reduz a carga. Exato, água, alimentação e corrida ligeira, aí está. É isso mesmo. O básico. Podem continuar com as perguntas, pessoal. Peixoto, queres introduzir mais alguma coisa desta temática? No Até fundo agora já temos falámos um tido. pouco de tudo. Sim, falamos, sim, sim, sim. Acima de tudo, levar para casa Atacaste logo tudo, respondias às minhas a perguntas logo 3 de canelite. cada vez. A canelite, Fogo. isso então isso está relacionado com o tibial posterior ou anterior. Mas não esquecer, é um tendão como outro qualquer. É só perceber o que é que lhe está a provocar dor. Se é uma dor por compressão do tendão, se é uma dor por fricção. Se calhar, se for um corredor, provavelmente será um corredor, digo eu. Ou se for os dois. Se for os dois, nesse caso, começar num isométrico numa posição mais neutra. Mas se for um corredor, provavelmente será por compressão, por causa da dorsiflexão excessiva. Acredito que causa alguma compressão no tendão, digo eu. Já estou eu a supor. Mas a essência é essa. Pá, sabendo as forças que atuam no tendão, temos que perceber o que é que causou aquela inflamação e depois vamos atuar a partir daí. Não sei se respondi à questão, se não respondi. No ombro, eu acho que no ombro temos de ter mais cuidado com os exercícios que escolhemos. Por exemplo, um exercício que eu acho não. Muita gente diz que causa muita dor e depois, pensando na mecânica, faz sentido. As abduções do ombro com os halteres, onde a resistência é maior quando estás com o braço ao lado do corpo. Uhum. Uma coisa que podemos fazer é, em vez de fazer com o halter, mudar com o cabo. A pessoa pode continuar a fazer dinâmico, mas não chega àquele ponto que sente o desconforto. Sim, aí por acaso eu tenho eu li uma coisa engraçada que é mesmo relacionada com o supraespinhoso. Nós falamos muito, e já agora quem está aqui a ver pode dar opinião, que é, nós falamos muito do conflito subacromial, não é? Do tal haver um choque ósseo e isso provocar-me, poder provocar uma ruptura no supraespinhoso. Mas aquilo que se vê na literatura é que a maioria das rupturas do supraespinhoso é pela parte inferior, ou seja, é a parte que está junto. Espera aí que tu estás a dar um bocado mal. E agora? A tua imagem está meio torcida e não se ouve bem. Ainda não, estás parado, estás freeze. Vamos fazer assim, também está quase a fazer 1 hora, já vais responder essa pergunta. Okay. Pessoal, a gente vai sair e vai voltar a entrar, anotem as vossas perguntas e vão fazer as perguntas, ok? Até já. Já vamos voltar. Vai entrar. Agora sim, agora vamos já está direito. Estava quase a fazer 1 hora. Também um gajo tão feio, é normal que a câmara não aguente mais 1 hora. Meu. Não se pode pedir muito. O pessoal já está a entrar. Exato. Pessoal, façam as perguntas, podem ir à vontade. Já estamos na ronda de perguntas. Façam perguntas à vontade. Um gajo agora exato, estamos aqui. Temos tempo, podemos responder a tudo. Ainda por cima o tempo lá fora está fraco. Está fraco, vai estar até ao fim da semana. Pessoal, Tiago, não me preocupes que eu depois vou pôr esta conversa no Spotify e vais poder ouvi-la toda. Força e um abraço. Ora, o Danival tem ali uma questão de fraturou o escafoide. Eu vou marcar para ficar em baixo. Okay. Tá. Podes ler. Fraturou o escafoide, mas só agora a fazer supinos e afins é que me começou a doer. Ok, vai ser operado. Como treinar no pós-operatório? Provavelmente o que vai ficar imóvel será a parte do punho.
Ou seja, ele consegue colocar um cabo no braço e fazer exercícios com esse braço. Seja para flexão, seja abdução, seja Claro. abdução horizontal. E, acima de tudo, treinar o outro lado, porque com o fenómeno de Cross Education pode não conseguir ganhos por ser treinado. A maioria dos estudos de Cross Education que eu vi foi em pessoas destreinadas, ou seja, elas até ganhavam força no membro que não treinou e em termos de espessura muscular mantinha-se igual, mas a questão é, será que isso se aplica a quem já é treinado? Exato. Não sei, mas eu acredito que pelo menos o nível de força consiga manter e que perca alguma espessura muscular, mas pelo menos o decréscimo não será tão acentuado. E agora, Exato. no pré-operatório, acima de tudo, tenta acumular algum volume de treino. Para Para as ser pernas melhor. não serem tão acentuadas, quer de força, Exato. quer de massa muscular. Mas o supino também tens de ter em atenção que o supino dá-te muita carga em baixo. Quando Não, estás mas ele em está a falar do punho. abdução horizontal. Ele está a falar do Não, punho. não, não, mas ele disse que lhe doía a fazer supino. Mas ok, já Mas era o percebi. punho. Sim, 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 sim. É um treinado muito fraquinho. Então o Cross Education vai ser impecável. Que ele vai ganhar força, É, mantém pronto. espessura muscular. Já que falaste do Cross Education, explicar a quem nos está a ouvir o que é o Cross Education, podem não estarem todos identificados com o que é. O Cross Education é simplesmente o facto de eu treinar o membro que não está imobilizado, eu consegui benefícios no membro que está imobilizado. Isto ocorre devido a fenómenos ainda não tão diretamente esclarecidos, mas o que parece é que existe uma diminuição da inibição intracortical e entre os córtex, ou seja, os ganhos que eu tenho, por exemplo, no meu Já hemisfério estás direito, a falhar outra vez. o meu Já estás a hemisfério encravar. esquerdo. Já fez freeze outra vez. Bem, quando vê se o. Já encravou. Tu tem calma, E não te agora? mexas tanto, tu encravas isso quando te mexes. Melhorou? Ou tá, agora já está, não te mexas tanto, bom. Ok. Estás muito expressivo. O que eu estava a dizer, o facto de eu ter melhorias no meu hemisfério direito vai conseguir que o meu hemisfério esquerdo consiga aceder, entre aspas, de uma forma muito simples, a essas melhorias. E que também pode haver, outra hipótese, é uma aprendizagem motora. O facto de eu fazer uma atividade com o lado que está, com o lado que não está imóvel, no Pondo no movimento chão. eu tenho uma Ok. aprendizagem motora para o lado que está imóvel. Mas são apenas Ok. hipóteses, ainda não se sabe ao certo. Ó Dani, também tens de ver se tu tens amplitude para fazer essas flexões. Se tens amplitude de extensão do punho. Porque muita gente faz flexões de braços e o punho só vai para aí até aqui. Olha, se virem-me a mim e eu para fazer flexões, o meu punho devia vir até aqui. E ele só vem até aqui. Ou seja, eu vou estar aí para além do que consigo. Isso pode causar dor. E flexões de braço pode não ser o exercício mais indicado para ti. Sim, eu por norma ponho as pessoas a fazer flexões com uns Com halteres aquelas ou algo do barrinhas. género. Sim. Sim. Mais seguro. Voltando Não então ao que precisa- estávamos a falar, Sim. que eu até Pois queria é a o que ele está opinião a de quem dizer, está não a dá. ouvir. Que É uma coisa importante. Agora, só para quem está lá em casa, quando terem alguém a fazer flexões ou uma coisa contra o chão, pá, façam só a avaliação de o meu aluno tem extensão para conseguir estar com as mãos no chão ou não. É importante porque nós podemos estar a impor ele a ir para além do que a articulação dele permite e depois pode causar dor e desconforto e a longo prazo poderá, ou não, nunca vamos saber, não é? Não temos bola mágica, nem fazemos previsões com cartas, causar problemas no nosso aluno. Sempre o mais seguro, avaliar e depois aplicar. Pronto, continua. Quanto ao supraespinhoso, nós falamos muito do conflito e desse conflito provocar uma ruptura ou alguma coisa, mas a maioria das rupturas que se vê no supraespinhoso são na parte inferior, ou seja, a parte que está junto ao úmero. E se fosse causado pelo contacto, a ruptura seria superior, ou seja, junto à zona do acrómio. Portanto, aquilo que eles questionam é, será que esse conflito de facto existe, ou se existe está a provocar aquele problema?
Eu gostei de ler e achei interessante. Agora, não sei qual é a opinião do resto da malta, mas achei interessante. Porque nós atribuímos muito o problema de supraespinhoso e tudo mais àquele conflito, mas se calhar o problema nem está aí. E ele Exato. sofre por outros motivos, não sei. Talvez um ritmo escapulo-humeral que não esteja tão bom, Pode não estar a funcionar bem, sim. não sei. Mas achei interessante. Principalmente em tarefas que venham o braço acima da cabeça, se não houver rotação superior da escápula. O que que achas está aqui desse uma pergunta efeito do crossover? Afonso. Ok, é excelente, Sim. mas por exemplo, mesmo num pré-operatório, dependendo do caso, claro, como é lógico, tu podes treinar a perna que teve a ruptura do LCA. Por isso, mas é excelente, seja num pré ou mesmo no pós-operatório. No dia exatamente no pós-operatório, a outra perna ele pode treiná-la e isso vai ajudar imenso. Mas no pré-operatório, claro que sim. Toda a ajuda é ótima. Exato, eu acho que uma coisa que o pessoal associa é: vou treinar a outra perna, vai ficar muito mais forte a outra perna e depois vai ficar assimétrico. Mas E acaba por ele se não ficar, treinar, sim, mas mas ele se se não não treinar, treinar é pior. as perdas vão ser maiores. Ou seja, vai Sim, ficar sim. assimétrico. E agora, por É exemplo, tentar minimizar. nesse caso do Cross Education, é que parece haver uma tendência para o excêntrico ter maior benefício. Aí sim. Porquê? Tens alguma Falam, teoria porquê? eles falam de haver maior ativação em termos neurais. Ou seja, provoca maior. Mas com carga mais pesada na descida, Não, mesmo acentuar a acentuação do excêntrico. Mesmo com a mesma carga, eu dar mais ênfase no excêntrico. e dar mais. Sim. Ou fazer só treino excêntrico quase. Parece ter melhores resultados. O que parece que ocorre é que há uma menor Como é que eles inibição fazem intracortical. Como é que eles fazem o quê? a concêntrica? Eu estava aqui a pensar porque é que isso acontece. Se eles fizerem a Ou concêntrica. auxiliam, ou Não, não, auxiliam, não, 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 não. Como é que eles comparam as coisas? Por exemplo, um grupo faz só excêntrica e e o outro outro grupo grupo faz faz, só por concêntrica. exemplo, a concêntrica a abrir. Mas a que velocidade é que fazem a concêntrica? De cor não sei. Mas E em que um dos que vi exercício? foi que Eu estou a ser chato, mas é para. leg extension. A Ok. concêntrica era feita, eles não tinham carga, ou seja, faziam mesmo só treino excêntrico. E outros faziam um excêntrico mais acentuado. E parecia ter Pois, melhores efeitos. pois porque eu dava logo a pensar que era a extensora, mas depois depende da extensora, que a gente sabe que a maior parte das extensoras Mas era são o que nas são isocinéticas. isocinéticas. Sim. Ok. Mas eles atribuem esses ganhos à parte neural, ou seja, uma maior redução da inibição intracortical e uma maior excitabilidade do hemisfério em si. Isso. Respondeu, Mas como é respondeu o uma ótima Afonso. forma. Podem continuar a fazer perguntas sobre o tema exercício na tendinopatia, mas também já entramos pelo LCAs, meniscos, estão à vontade, pessoal. Está aqui um homem que é, entre aspas, especialista, que ninguém é especialista de nada, de lesões. Estão à vontade. Não se esqueçam de mandar a like para os vossos amigos, para eles também terem acesso a este conhecimento que o Peixoto vos está a transmitir, a vocês e a mim também. Se tiverem Não questões, estejam. qualquer coisa, algum caso, Exato. posso sempre dar Há um caso opinião. específico, se nós conseguimos ajudar-vos de alguma maneira, com o que nós sabemos. O Afonso trabalha já muitos com lesionados. O trabalho do Afonso é basicamente reparar gajos todos partidos. É a melhor parte. Por aí. É a melhor parte. É. Gajos que estão bons não dá trabalho nenhum, quase.
Também não já sei não há se havia dúvida. mais Já, alguma parte da temática para falar, acho que abordei tudo. pá, João, um eu abraço, fazer-te uma João. pergunta, tu respondias às duas a seguir logo, tu despachaste logo isto, estragaste isto Dor na tudo. coluna lombar crónica que bloqueia a anca. Pá, não sei. Assim não consigo responder a isso, muito sinceramente. Pá, bloqueia a anca porque ó, sistema protetivo, é porque a anca não tem de mexer. O Tentar perceber túnel porque é de que essa carpo. dor acontece. Túnel de carpo, li muito pouco sobre isso. O que já vi foi que muitas vezes o facto de operarem, o resultado é muito inconsistente, ou seja, há pessoas que melhoram, há outras que não. Pá, Boa pergunta. sei pouco sobre isso para poder dar assim uma opinião mais concisa. Li muito pouco ainda, sinceramente. Como também nunca tive assim nada sobre o túnel do carpo, nunca me levou a ter maior procura. Sem relatório médico, quando começas a desconfiar que poderá ser uma tendinopatia. Quando a pessoa no dia a seguir a um treino ou a qualquer atividade que ela fez, reporta dor num ponto muito específico Foi o que nós dissemos e no num início. local que seja tendão. Ou seja, a dor, quando é do tendão, ela é muito específica, muito local. Aí podemos assumir que a gestão, tem que haver uma gestão na carga. Ou o que ela fez foi demais e provocou uma má adaptação. E é a tal tendinopatia reativa. Mas muitas vezes pode entrar nessa tendinopatia reativa, mas sem haver dor. Ou seja, não sabemos bem quando é que isso acontece. Mas se tiver que usar um sinal, vou utilizar o sinal de dor. Lá está, a DOMS é mais difusa, por norma, e a Exato, é pelo DOMS é músculo, mais por exemplo, central, ou seja, é muscular. A dor do tendão, por norma, é muito específica, é naquele ponto e ela consegue dizer é aqui. E, por exato, a exemplo, DOMS é pelo músculo todo, por norma. ocorre mais de manhã, ou uma rigidez, por exemplo, na articulação, ou uma dor mais de manhã, e normalmente com o movimento ela passa. A DOMS, por vezes, mesmo com o movimento, ela mantém-se. Mas a DOMS é difusa. E a do tendão é mais específica. É mais espalhada. Não sei se consigo responder. Estás a falar lombar crónica, agora fiquei a pensar nisto. Está a bloquear a anca. Achas que na parte da reabilitação ainda se preocupam mais com qualidades físicas gerais de um atleta e ainda se falha muito nas qualidades físicas específicas e até muito o desporto? Deixa-me ver se eu compreendi. Qualidades físicas gerais. Mas, Afonso, estás a querer dizer Eu na acho que é parte em estar que eu estou apto a para jogar. recuperar? Estar apto é. Isso aí vai Afonso, ser é ele já complicado, poder não ir para o é? campo e jogar. Mete só mais específica a pergunta. Eu acho que posso estar enganado. O que o Afonso quer dizer é ele já consegue ir para o campo, já consegue jogar. Ainda não está totalmente recuperado, mas ele já consegue jogar. Enquanto Se isso, for podemos nesse responder à do caso, Maldini. sim, Deixa, exato. A do Rui Maldini. Depois de aquecer, sim, pode desaparecer. Na tendinopatia, depois de aquecer, a dor pode desaparecer. explica só o mecanismo e o porquê de poder desaparecer. É um pouco o mesmo mecanismo que acontece com o isométrico, há uma inibição da dor. Ou então, como há maior vascularização, a dor pode reduzir. São fenómenos extremamente complexos. Essa parte já ainda não Já está bem foge. estudada para mim. Sim, já foge um pouco. Claro. Tendinopatia cotovelo não provoca dores no dia a dia, no entanto, provoca sempre dores em movimentos de extensão do braço durante o treino. Que trabalho específico aconselham num treino? Agora eu pergunto: tendinopatia no cotovelo, ele disse cotovelo, ok. Provoca sempre dores em movimentos de extensão do braço. Extensão do braço ou extensão do cotovelo?
Provoca-te este dor em movimento, qual? É a extensão do para cotovelo ou lá. a extensão do braço? Mas a extensão do braço será mais uma extensão do Sim, para ombro. trás, O sim, braço sim, é cá sim. em Por isso eu estou a cima. perguntar, é este ou a extensão do ombro? Por isso tem que ser um bocadinho mais específico também. Eu, para mim, que eu Explica já o tive. processo da dor. Então, não estar relacionada. Isto é o quê? O nosso tendão tem os nociceptores que enviam informação para o cérebro sobre o que se está a acontecer. A dor é uma resposta do nosso cérebro a essa informação. Por isso são coisas distintas. Nem sempre a mesma informação pode provocar dor. Por isso é que não tem nada a ver. Dor e nocicepção não tem nada a ver. Por isso é que o que acontece no tendão nem sempre significa dor. Também não sei se respondi ou não no cotovelo. Então, acima de tudo, primeiro eu se calhar tentava perceber onde é que é essa dor no cotovelo, o local dela preciso. Se é mais acima, se é um local de tendão. Depois, se calhar, pensar um bocadinho melhor que exercícios é que estás a fazer. Exato, é o que eu ia dizer, porque eu também Para já perceber sofri se não há disso. nenhum Não sei se era isso ou desconforto. não. E se de facto for tendinopatia, tenta talvez uma possibilidade de isométrico antes do exercício, a ver se a seguir poderás conseguir fazer o exercício sem dor, e tenta acima de tudo é reduzir a carga que estás a aplicar. No próprio exercício, reduzir carga ou algo do género. Reduzir carga, tenta que no final, que se ele dói na extensão, que no final da extensão tenha o mínimo de resistência possível, que o músculo é mais fraco, também nessa parte. Um bocadinho atenção à velocidade de execução do exercício. Pá, comigo, lá está, vale o que vale, comigo ajudou imenso a dor que eu tinha no cotovelo. Agora já não me dói quase, de vez em quando só. Eu, 23 anos, já estou todo arrebentado. Não sei se respondi à pergunta do Rui Maldini e aqui ao Afonso. Se calhar eu acho que ele está a perguntar que na parte de recuperação se preocupam mais com as qualidades físicas gerais do atleta, ou seja, se ainda se preocupam mais em falhas que ele tem do que em necessidades para o desporto. Eu acredito que tem que se juntar os dois, ou seja, tem que o preparar para o que é a necessidade do desporto, mas no entanto, se ele tiver alguma falha, também tem que a preencher. Portanto, vai ser Já está aqui a pergunta do Afonso. Gerais, referia-me a índices de força. Gerais, referia-me a índices. Está quieto. Está aqui. Mais fácil. Gerais, referia-me a índices de força ao VO2 máximo, físicas específicas, verificar o índice de força num terminal não articular, taxa de desenvolvimento de força. Se estiveres a trabalhar de 1 para 1, e no desporto o trabalho mais específico, propriamente dito no campo onde seja. Se estás a trabalhar no 1 para 1, sem dúvida que vou às específicas. Faço toda uma avaliação para perceber onde é que eu posso melhorar aquele atleta. No global já é mais complicado. Já é um trabalho mais generalizado com base no que é que o desporto necessita. Não sei se consegui responder, se não consegui. E então diz o Rui Maldini, então como pode o tendão estar com a morfologia já normal e ainda haver dor? Lá está, é quase como tu criaste uma resposta, é um mecanismo do género de feedback feed-forward, ou seja, provavelmente tu mecanizaste que para aquele movimento ou para aquela posição havia dor. E então, sempre que há esse feedback, tu tens um feed-forward que te dá dor. Eu acredito que seja por aí. E isso é uma coisa mais complicada. A dor é bem complexa, mas acredito que seja por um mecanismo de feedback feed-forward. Que eu tenho dor naquele momento, ou seja, o feedback que eu estou a ter, a informação que está a chegar ao meu cérebro, naquela posição, naquele momento há dor, a resposta que eu vou ter sempre àquilo vai ser uma resposta de dor. Por isso eu posso estar já sem tendinopatia, no entanto ter dor. Não, respondeste ao Afonso. Como é que trabalhas nesses casos? Como trabalhar nesses casos? Tentar estar sempre fora da dor.
E se calhar aí uma questão de distração ou utilizar um foco externo. Foco externo é o que eu tinha Um foco dizer. externo no exercício. Tentar distraí-lo. Eu tenho o laserzinho que uso do Motion Guidance e num ombro já me resultou muito bem. Pode ser uma hipótese. Iria mais por aí, exatamente. Acho que a nossa área precisa ainda de muita informação. Sim, claro que sim. Mas acima de tudo, se estiveres a recuperar um atleta, tu vais ter que o preparar para o que é o desporto. Por exemplo, no caso dele que está no futebol, se o atleta precisa de mais sprints, se por exemplo for um central, ele precisa de mais impulsão vertical e precisa de mais corpo a corpo, ou seja, Vai ter mais contacto físico, sim, mais choque. Ou seja, se calhar avaliar saltos, avaliar o counter movement jump, squat jump, o RSI, iria mais para aí. No caso de um lateral que precisa de um sprint, avaliar o RSI também. Se calhar já uma avaliação em vez de um salto vertical ou um salto horizontal, avaliar o sprint, assim uma avaliação mais global. Mais específica pode ir, como ele falou, em ângulos específicos de força e a própria taxa de produção de força. Não sei se consegui responder a toda a gente. Quem tiver dúvidas, aproveite, pessoal. Pode fazer as perguntas todas à vontade. Estão à vontade, podem perguntar sobre tudo. Ou tendinopatia, lesões de LCA, menisco. Não podemos falar muito, senão depois já não posso convidar o Peixoto para outro live, só vou ter tempo. Vou procurar sobre o transplante de menisco, nunca ouvi falar. Também não sei. Eu também nunca ouvi falar de transplante de menisco, mas é mais uma para aprender. Mas ninguém tem perguntas, pessoal? Acho que de forma geral já foi. já Acho que foi possível tudo. responder. Sim. Não há receita de bolo, é avaliar e aplicar e perceber Exato. que forças é que ele está sujeito no dia a dia, que posições articulares é que a pessoa está, que movimentos articulares é que ela vai mais realizar e dar tolerância ao corpo para estar nessas determinadas posições. Tenho vou fazer. Quem mexe muito com o rato, por exemplo, pode vir a sofrer, pode vir ou não, do túnel do carpo, por isso pode ser muito interessante trabalhar nessa região, para dar tolerância aos tecidos para prepará-lo. Nós nunca vamos corrigir nada, só vamos dar tolerância às coisas para o que vai ser o dia-a-dia dela. E isso não é no ginásio imitar o que elas vão fazer no dia-a-dia, são coisas diferentes. Isso não é cá o treino funcional. Deixa eu ver. A pergunta vai ser longa. Muito longa não dá, que não cabe aqui. Tranquilo. Acima de tudo, se nós replicamos o que a pessoa já faz e se a tendinopatia, a maioria é por sobreuso, acentuada, vamos provavelmente acentuar. Exato. Não está aqui o pessoal todo da BioWise, já lhes vou dar na cabeça. São 30, estou 31, estas contas não batem certo. Está aqui. Eu vou marcar. Ao final de 2 meses. Deixa-me ler em voz alta para depois tu responderes, para quem vai ouvir no Spotify ouvir. Tive um aluno a fazer uma recuperação de LCA comigo. Ao final de 2 meses temos uma evolução muito boa. Que a nível de tolerância dos tecidos, quer a nível de uma melhoria do padrão de marcha corrida. Pronto. Certo. Acho que agora ele vai completar. Agora acho que ele vai completar a pergunta. Deixa eu marcar aqui o comentário. Dois meses. Eu faço já uma questão. Esses 2 meses já eram os 2 meses pós-operatório? Ou era pós 9 meses? Ou era mais tarde? Já teve 1 mês de pós-operatório e depois já era o 3º mês que estava está aqui, neste momento, que tipo de parâmetros
Tem parâmetros de avaliativos e progressão. Teve físio. Quanto tempo é que ele teve físio? Foi quanto tempo, Samuel? Exato. Por isso é que eu estava a perguntar. Quanto tempo é que ele? 2, 3 meses. Ou seja, já tem 5 meses, quase 6 de pós-operatório. Neste momento, tipo parâmetros avaliativos e progressões que posso continuar a ter. Ora bem, 6 meses, se calhar já... Para nós é difícil conseguir avaliar sempre a força, mas tentar perceber se há déficits de força entre o lado direito e o lado esquerdo. Se calhar um hop test, a ver se há diferenças entre perna direita e perna esquerda. Iria mais por aí. Pode aplicar os questionários, o IDKC, se não me engano, e depois uma aplicação... Se é atleta. Se é atleta, sim, se é atleta. Também depende se é atleta ou não. 2 meses já com corrida, disse o Afonso. Teve 3 meses de físio, já estava em 5, ou seja, já estava a iniciar. Senhor de 50 anos, lesão a jogar com os amigos. Ou seja, aí provavelmente não iria muito... Acho que não seria tão necessário expor para já a hop tests nem nada. Iria mais para os questionários. O IDKC, e a aplicação de telemóvel, a ACL RSI, se não me engano. E ele agora vai estar em casa, não vai estar a treinar com o Samuel. O que é que achas que ele poder fazer em casa? Eu tentava utilizar estratégias que me conseguissem reduzir a inibição muscular artrogénica. Não sei que tipo de trabalho fez com ele antes, mas tentar utilizar esse tipo de estratégias, ou seja, foco externo, algum foco externo, apoios unipodais de olhos fechados, apoios unipodais com algum foco externo, o próprio agachamento a dar foco externo, mais para ele fazer em casa neste momento. Mas à distância tentaria aplicar aqueles 2 questionários para ter informação. Porque o ACL-RSI vai-me dar principalmente dados de confiança que ele tem e o outro questionário vai-me dar também de função. Podes falar agora da inibição. Já que puxaste esse assunto, para explicar o que é, quem está a ouvir. A inibição muscular artrogénica é o quê? Ela ocorre, treino de força de membros inferiores e coluna, e depois trabalho coordenativo mais proprioceptivo. No fundo, é em casa continuar com esse trabalho, acima de tudo. Mas a inibição muscular é o quê? É algo que ocorre após uma lesão. Principalmente quando há lesão, no caso de ruptura ou algo do género, nós temos a perda de mecanorreceptores, ou seja, há certos carteiros que no nosso corpo deixam de chegar ao cérebro, não conseguem enviar a sua carta. Logo, o nosso cérebro tem menos informação para processar e para dar uma resposta. O que é que ele faz? Ele inibe aquela zona à volta da lesão. Começamos a ter uma perda de drive neural para aquela zona, consequentemente temos menos força, e isso é algo que, se não for, digamos, não queria dizer tratado, mas se for algo que nós não tivermos em consideração, ou que a pessoa não tenha em consideração na recuperação, pode vir a estar presente até 4 anos após. Ou seja, se a pessoa fizer uma fraca recuperação, 4 anos após ainda pode ter algum nível de inibição muscular artrogénica. E isso ocorre simplesmente, por exemplo, vamos supor que eu caí e bati com o meu joelho. Naquele momento eu tenho uma inibição muscular artrogénica, porque tive um choque. Aquele choque provocou-me essa inibição. Essa inibição, o nível dela também difere com o grau de lesão. Quanto maior ou quanto pior a minha lesão, maior o grau de inibição muscular artrogénica. Há diferenças entre sexos? Pode existir uma predisposição. Sim. Em termos neurais, ou seja, e os estudos que eu vi até agora foi só em sexo feminino, que é, elas têm já menos ativação neural
e neste caso foi na leg extension, menos ativação neural para a zona do quadríceps, do movimento de flexão e extensão do joelho. Ou seja, pode já haver uma predisposição neural. Ela já é mais propensa a se lesionar naquela zona. Sim, exato. Por ter uma predisposição neural. Mais importante vai ser o treino aí, nesses casos mais específicos. Exato. Portanto, se calhar englobarmos algumas estratégias no treino, neste caso principalmente atletas, em que o objetivo é aumentar a atividade neural daquela zona ou daquele movimento, é muito interessante. Extremamente interessante, aliás. Achas que aí o isométrico pode ser mais vantajoso? Não, nesse caso o isométrico acho que não. Nesse caso iria mais, por exemplo, para o motion guidance, por exemplo, deslocações deslocações laterais e mesmo para a frente e para trás com o laserzinho e a pessoa ter que se focar em manter o laser apontado num determinado ponto, fazer algum exercício tipo um lunge em que ela tenha que percorrer uma trajetória com o laser. Foco externo é, por exemplo, vou dar um exemplo, no agachamento, foco interno, eu quero pedir-lhe para ela apertar o rabo, ou seja, contrair os glúteos, e ela pensar mesmo em contrair aquele músculo. Um foco externo será, por exemplo, o empurro ao chão. Dar um foco externo à tarefa. Eu falei do laser porque é um foco que ela vai ter externo à tarefa e está-lhe a dar um guia. Não sei se consegui esclarecer o João. Nesses casos, progressões de pliometria, que achas? Disse o Afonso. É uma forma. É uma forma também. Agora, depende da forma como fazes os pliométricos. Se calhar eu, por exemplo, em aquecimento utilizaria coisas mais simples e depois numa fase inicial do treino após um aquecimento utilizaria os pliométricos. Mas é uma forma também. Uhum. No foco externo também já há trabalhos interno vezes externo, em que o externo é mover a barra só, pensar no movimento, e no interno pensar em determinado grupo muscular que queres trabalhar. Exato, sim. Aqui neste caso basicamente é dar uma tarefa para distrair daquilo. Exato, sim. O que se vê é que o foco externo, em termos de aprendizagem motora e mesmo às vezes ganhos de força, tem benefícios. E também aumenta essa ativação neural. Por exemplo, numa máquina de musculação, para termos aqui exemplos para todos, uma leg extension eu posso pô-la externally paced, ou seja, controlada externamente por um metrónomo. Ou até, por exemplo, eu limitar os ângulos com as minhas mãos, a pessoa de olhos fechados, ela está a fazer a leg extension e sempre que toca na minha mão tem que trocar de sentido. E eu vou variando as minhas mãos. São estratégias. Exato. Todas válidas. Não sei se respondi ao Samuel. Ficou toda a gente esclarecida, já ninguém tem dúvidas sobre nada, sobre lesões de joelho, o ombro, nem nada. Já está tudo pró nisto. Acho que deu para uma boa conversa. Já deu 1h30. Foi esclarecido aos dois. Boa. Maravilha. Espetáculo. Pronto, já se falamos tudo. De forma resumida e objetiva. Acho que, pessoal, espero que tenham gostado desta conversa com o Rafael Peixoto. Peixoto, não sei se tens alguma coisa a dizer. Quero agradecer a todos sobre esta terem temática. perdido aqui um bocadinho de tempo a ouvir. Livro. Há um autor. livro interessante da Federação Portuguesa de Futebol, embora, como já tem algum tempo, está um bocadinho desatualizado em algumas partes, mas é excelente, para o LCA. Agora não me lembro o nome, mas depois quem quiser pode pedir que eu envie uma foto da capa. Para a tendinopatia, posso recomendar os artigos. Artigos mesmo. Livro, não vi nenhum. Só fui mesmo pelos artigos.
Então, pessoal, se já ninguém tem mais nenhuma dúvida, se tiverem alguma dúvida, também acho que podem mandar para o Peixoto, que ele não se importa em responder, com certeza. Acho que ele tem tempo agora para responder a todas as dúvidas. Espero que esta conversa tenha sido proveitosa para todos, como foi para mim, que eu também já aprendi alguma coisa hoje. Já ficou o ganho do dia. O João Sampaio já está a pedir. Ainda bem. No dia 2 de abril, eu vou ter cá a minha convidada, que vai ser a Júlia Macron. É uma das instrutoras do RTS Brasil. Vamos desmistificar algumas regras do exercício, que são e soundbites que ouvimos no ginásio. Por exemplo, o joelho não pode passar a ponta do pé, o exercício tem de ser feito de pernas fletidas, aquelas regras todas que nós já ouvimos mais do que uma vez, mas nunca perguntamos porquê. Será que é mesmo assim? Será que não é? Portanto, eu vou postar na minha história, hoje à noite, vou pôr lá a contagem decrescente, acionem na setinha para serem avisados quando o live começar, que também será às 8 horas. Desejo a todos vós uma boa quarentena, aproveitem esta época para estudar. Nós normalmente na nossa atividade profissional não temos tempo para estudar e agora é uma boa época para revermos todo aquele conhecimento que não vimos até agora, para quando voltarmos ainda mais fortes para os ginásios. Agradecer ao Peixoto por ter tirado 1h30, 2 horas do seu tempo para esclarecer as dúvidas aqui ao pessoal. Eu. Espero que tenha sido esclarecer a todos. E fiquem em casa. Fiquem em casa, a não ser que tenham de ir às compras, passear o cão. Os meus cães ficam todos contentes agora. Eles fossem. Este gajo está-me sempre a levar a passear agora. Quase fica sem ombro. Obrigado a todos por terem assistido. Eu vou pôr esta conversa amanhã, ela já vai estar no Spotify, no Exercise Matrix Podcast, para quem não conseguiu ouvir tudo, ou quem quer voltar a ouvir, para fazer apontamentos e ou tirar dúvidas depois. Obrigado a todos por terem assistido. Obrigado, Peixoto. E até dia 2, estou cá de volta. E o Peixoto um dia ainda convido outra vez, se vocês quiserem. Tchauzinho, pessoal. Tchau, Peixoto. Tchau.